Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, diante desta ferramenta que Deus tem preparado para nós, gravando mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical para os irmãos. E eu tenho certeza que vai ser um canal de bênção, mais uma videoaula abençoada que Deus tem nos dado a condição de aqui estarmos mais uma vez, nos colocando à disposição do Senhor para realizar esse trabalho que Ele tem confiado em nossas mãos. O Messias. Eu cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estou hoje aqui com o nosso pastor Iramar, com mais uma lição. A lição hoje vai ser a lição de número 9. Estamos reciclando a lição, Então está sendo umas aulas maravilhosas. Agradeço a todos que estão conosco aqui neste momento, podendo participar, E vamos agora então já entrar na nossa lição, que hoje temos uma lição muito boa, que vai falar sobre mordomia física, moral e espiritual. Eu vou aqui passar para o pastor Iramar, para nós podermos dar início. Vamos agora entrar numa breve oração. Peço aqui a todos, orem conosco. Amém. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui, Pai, mais uma vez diante de Ti, da Tua presença e também desta ferramenta que o Senhor tem nos disponibilizado para que viesse ser um canal de bênção para a vida dos nossos irmãos, para todos aqueles ouvintes que têm acesso a este vídeo, a este material, que estão aí, Senhor, inscritos no canal, para receberem, ó Deus, esta bênção na sua vida. Continue nos dando vitória, nos usando, abençoando, Senhor, a vida de cada um que vai ter acesso a esse vídeo, em nome santo de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos agora fazer a leitura bíblica. A leitura bíblica ela se encontra em Salmos, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 9, que nos diz assim: Que é o homem que se dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Texto áureo. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Salmos capítulo 8, versículo 6. Amados, hoje nós vamos estudar, como nós falamos aqui, sobre mordomia física, ou a mordomia corpórea, corpo, Também vamos falar aqui sobre a mordomia moral, A mordomia moral seria ali a mordomia ou a ética, A ética moral, o princípio. E também nós vamos falar sobre a mordomia espiritual. A mordomia espiritual, seria a mordomia psíquica, A mordomia sobrenatural, a mordomia espiritual, Então são mordomia sobrenatural, espiritual. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então nós vamos aqui, agora eu vou passar para o pastor Iramar. Ele vai fazer uma leitura complementar, Vai nos passar algo já de início para que a gente possa entender, como que vai ser ministrada essa aula, Porque essa aula ela tem 3 tópicos. Continuando aqui, eu vou ler rapidamente aqui os tópicos para os irmãos entenderem a introdução da lição. Então nós temos aqui o tópico de número 1, que ele vai falar propósito de Deus, separados por Deus. O subtópico de número 1 vai falar separados por Deus.
O subtópico de número 2 vai falar antes do nascimento. O subtópico de número 3, nosso chamado. Então temos muito para aprender aqui, irmãos. No tópico de número 2, ele vai falar nossas responsabilidades, que tem como subtópico número 1, discernimento, número 2, preparação, número 3, viver o propósito. Nós temos o tópico de número 3, que vai falar sobre mordomia plena, que o subtópico de número 1 fala vida física, o de 2, vida moral, e o 3, vida espiritual, né? Então hoje nós vamos entrar nessa lição, né? Porque Deus, querido, Ele tem aqui um propósito para a nossa vida, mesmo antes que o mundo existisse, né? Nós vamos entrar nessa lição hoje também falando que a semelhança entre corpo e santuário do Espírito faz parte do que? Da mordomia cristã e de como devemos nos conduzir enquanto estivermos, querido, neste mundo. Como devemos nos conduzir a nossa vida para Deus enquanto nós estamos aqui neste mundo, né? Nós também vamos prestar muita atenção que, olha só, queridos, eu vou fazer 3 perguntas aqui que nós vamos estudar sobre isso hoje aqui. Qual a importância do propósito de Deus na sua vida? Qual a importância, né, do propósito de Deus na sua vida? Outra pergunta, como Deus tem cuidado da sua vida? São reflexões, né, que nós temos que fazer, como Deus tem cuidado da sua vida. Tem outra pergunta também que nós vamos poder abranger aqui nesse estudo. Você tem cuidado do seu corpo para servir o templo do Espírito Santo? Nós vamos falar aqui hoje, tá? Como tem cuidado do seu corpo para servir o templo do Espírito Santo? Então, agora eu vou passar para o nosso pastor Amar. Ele vai aqui nos dar fazer uma leitura complementar. Deus abençoe, Messias, obrigado. Mais uma vez nós nos colocamos aqui diante desta lição, como o Messias já tem falado, lição de número 9, que tem como título mordomia física, moral e espiritual. O mordomo é aquele que cuida de algo que não é seu, né? E a mordomia é o serviço do mordomo. Então, hoje nós vamos estudar a respeito de mordomia física, moral e espiritual. Vamos ver como estamos cuidando do nosso físico, né, do nosso corpo, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, e a respeito das questões morais e também da questão espiritual. E eu quero, antes de fazer a leitura aqui complementar e também comentar algo a respeito, eu quero, aproveitando que estamos aqui no início do vídeo ainda, e pedir aos irmãos, aqueles que têm acesso a esse vídeo, a esse material, a esse canal, os irmãos que amam a Escola Bíblica Dominical, temos aí algumas pessoas já inscritas no canal, que recebem automaticamente as notificações quando nós liberamos o vídeo para o público. Então nós pedimos, os irmãos compartilhem, mandem o link nos seus contatos, nos seus grupos aí de WhatsApp, e também coloquem nos seus status, divulguem, irmãos, porque isso é uma ferramenta de Deus para as nossas vidas, é uma ferramenta de Deus para abençoar as vossas vidas. Nós nos colocamos aqui à disposição de Deus, à disposição dos irmãos, e estamos aqui trabalhando empenhado, se esforçando de fato, para que venhamos trazer lições significantes, relevantes para a vida dos irmãos, aulas elaboradas de uma forma que venha abençoar a vida dos irmãos e de todos aqueles que têm acesso aos vídeos em qual nós estamos gravando. Então, o nosso pedido aqui, inicial, é que aquele que receber esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhem, divulguem para outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas como você está sendo alcançado
por este ensinamento de forma simples da palavra de Deus, mas é com todo amor e todo carinho que nós, eu e o irmão Messias, nos dedicamos aqui para fazer estas videoaulas para alcançar a vida dos irmãos, tá bom? Então eu quero inicialmente aqui fazer um comentário e ler um texto aqui da nossa lição. Eu já queria pedir para o nosso irmão Messias deixar aberto aí, Messias, 1 Coríntios 3 e 17. Irmãos, diz a nossa lição assim, como nós hoje estamos aqui estudando sobre mordomia física, moral e espiritual, o nosso comentário nos diz assim: como templo do Espírito Santo, nosso corpo precisa ser conservado puro, física e espiritualmente. Então, como nós, segundo a Bíblia Sagrada, somos considerados como templo e morada do Espírito Santo, lugar onde o Espírito Santo de Deus habita, então o nosso corpo, que é considerado templo e morada, ele precisa ser conservado puro, físico e espiritualmente. Colocar nele algo que o prejudique, aonde? No nosso corpo. Colocar algo no nosso corpo que prejudique, desonre ou o destrua, irá profaná-lo. Então, se nós colocarmos qualquer coisa no nosso corpo que venha profaná-lo, prejudicá-lo, então isso é uma indicação de que estamos destruindo aquilo que, segundo a Bíblia Sagrada, é entendido como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, e Deus trata com muita severidade, irmãos. Como a Bíblia nos revela, tanto que nós somos templo e morada do Espírito Santo, a Bíblia também nos revela no mesmo texto, praticamente, que Deus ele trata com muita severidade aquele que profana o seu templo. Olha o que é que diz o verso de número 17 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, fazendo referência às palavras que eu acabei de mencionar. Diz assim o verso de número 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, que sou eu, que é os irmãos que estão ouvindo, o Messias que está aqui do meu lado, é santo. Então o templo, a morada do Espírito Santo, que somos cada um de nós, os cristãos, é santo. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, diz a Bíblia Sagrada. O verso de número 16, olha o que é que diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí o verso 17. Aí o verso 17 complementa e diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, por isso que eu resolvi fazer essa leitura complementar da nossa lição e fazer esse comentário, pegar essa referência bíblica. Porque, irmão Messias, cada um de nós, segundo a Bíblia, fica esse entendimento. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, precisamos nos conduzir de forma prudente, de forma pura, na presença de Deus. Porque o nosso corpo, segundo a Bíblia Sagrada, é considerado templo e morada do Espírito Santo. É isso, verdade. E aí ele fala: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, se nós não tivermos Deus, nós morremos. Sem dúvida. Nós morremos. Assim como uma planta fora da terra, essa planta morre. Porque a origem da planta é a terra.
assim como o peixe do mar, fora da água, ele morre. Porque a origem do peixe é o mar. A origem da planta é a terra, a origem do peixe é o mar. Sem terra a planta morre. Sem a água o peixe morre. Nós fomos soprados, nós viemos de dentro de Deus. No sopro divino Ele nos deu. Então nós somos origem de Deus. E se nós se separarmos de Deus, nós morremos. É verdade, não? É verdade. Então, porque nós fazemos parte, né? O Senhor, ele quando cria o homem, ele diz, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, isso não no sentido físico, né? Mas justamente nisso que estamos falando, no sentido moral, no sentido espiritual, ético e assim por diante. E ainda assim, Messias, alguns atributos de Deus. Atributo é qualidade, né? Então, existem algumas qualidades de Deus que Ele compartilhou conosco. A exemplo, o amor. Deus é amor, não é isso? Deus amou o mundo de tal maneira, mas Ele deu a condição de nós amarmos também. É um atributo compartilhado de Deus. Então, o mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E assim por diante. Então, nós, como o Messias falando aqui das essências de cada coisa, né? Então, das origens. A planta sem a terra, ela vai morrer, porque ela precisa aprofundar suas raízes através da terra para extrair ali seu... Né? A origem da planta é a terra. É a terra. A veio da terra. Igual a origem do peixe é o mar. Deus criou o mar e o mar deu todos os peixes, né? E Deus disse, é bom. Ele viu que aquilo era bom, né? Então, ali tinha origem. A origem do peixe era o mar. Assim nós somos origem de Deus. Deus, quando deu aquele sopro, Ele criou. Né? Ele criou. Então nós somos de Deus. Então, se nós pegarmos o nosso corpo e fazermos dele o que nós queremos, o que achamos que convém fazer, queridos, nós vamos morrer. Morremos, por isso que existe a morte. Morremos espiritualmente e partimos dessa vida, né, Jamar? Partimos dessa vida sem a salvação, se não sabemos cuidarmos do nosso corpo. Porque nosso corpo é o que você faz com o corpo, querido. Você vai mostrar quem você é. Você vai ter, Deus vai saber se você realmente serve para Ele como mordomo, a servir para fazer as coisas santas aqui na terra, através do que você faz com o seu corpo também. Porque veja bem, hoje nós vamos estudar sobre o corpo humano, vamos falar sobre o corpo humano, como usar as nossas partes do nosso corpo humano. Pode continuar, Amar. Muito bem. E falando ainda, né, da questão física do nosso corpo, eu gostaria até de continuar aqui fazendo menção, diz assim o nosso texto, e é por isso que o crente se abstém de certos hábitos. Que tipo de hábitos? Hábitos como fumar, hábitos como ingerir bebida alcoólica ou usar drogas. Então, meus irmãos, é por isso que nós, Messias, nos abstemos disso. Porque é o que a Bíblia diz no verso 16, diz aqui, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se o Espírito de Deus habita em nós, automaticamente nós nos abstemos. O que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, por isso que nós nos abstemos. Nós devemos, na verdade, né, nos abstermos de certos hábitos, de certos maus hábitos, como fumar, ingerir bebida alcoólica ou usar drogas. Por quê, irmãos? Existe uma palavra falando isso de cuidado do corpo, em relação à pessoa, Messias, que fuma. Ela disse na sua linguagem que ela deu um trago no cigarro, não é isso? Sim. E o que significa a palavra tragar?
Então dê um trago. Então aos poucos vai destruindo, vai minando, vai consumindo. Então a cada trago que ela dá, que vai diminuindo o tamanho do cigarro, que vai diminuindo até chegar naquele fio, ele vai tragando, vai sugando, vai diminuindo o tamanho daquele cigarro, mas isso automaticamente ela também está tragando a sua própria vida. Porque é sabido de todos, é uma droga que não é proibida, mas não deixa de ser uma droga. Não é isso? Não deixa de ser algo que causa uma autodestruição naquele que faz uso deste elemento. Então, por isso que nós devemos nos abster destes maus hábitos, irmãos. Por quê? Porque isso automaticamente, pelo uso de tais substâncias, pelo consumo de tais coisas, automaticamente nós estamos destruindo aquilo que a Bíblia diz que deve ser templo e morada do Espírito Santo, irmão Messias. Por que não ingerir bebida alcoólica, irmãos? Porque também é uma droga que não é proibida, porém faz mal para o fígado, faz mal para os rins e assim por diante, irmão Messias. É uma autodestruição, não tem como fugir disso. Então isso aí pela ciência é sabido de todos, e principalmente de nós, os cristãos, porque há um texto em que o apóstolo Paulo, ele disse assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque Paulo disse isso e tem muitas implicações, Messias. Implicações é algo que cabe naquele assunto, que talvez Paulo nem tinha consciência, nem ciência das drogas atuais, das coisas atuais, como o cigarro, a bebida forte, deliberada que nem tem hoje, e as drogas lícitas e ilícitas. Mas quando ele diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, e a gente para e medita, puxa, com o vinho em que há contenda. Então, se a gente pega o que causa o vinho, os danos que o vinho causa, ou a bebida causa, então a gente pode comparar isso com muitas coisas da nossa atualidade. Porque a pessoa que bebe muito, automaticamente a sua saúde é autodestruída, a sua saúde. Então quando Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho que há contenda, era a mesma coisa que Paulo está dizendo, não fume um cigarro, porque você vai se matar. É verdade. Era a mesma coisa de dizer, Messias, que não use nenhum tipo de droga, porque isso vai causar mal para o seu próprio corpo. É isso que ele quis dizer. Mesmo, talvez de forma inconsciente, por conta da sua época e do seu tempo, mas é isso que ele quis dizer. Implicações para os dias atuais. Que, como o vinho, naquela ocasião, traz contenda, trazia tudo que era de contrário e de ruim para a vida da pessoa, o cigarro, a bebida de hoje, as drogas lícitas e ilícitas causam o mesmo mal. Aí por isso que ele diz, enchei-vos do Espírito. Ou seja, deixa que o Espírito faça morada dentro. Coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, é verdade. É verdade. Por isso que nós crentes, sabemos que a bebida, ela nos faz mal, o fumar não faz mal, mas, né, irmão, quando se batizamos, né, nós tomamos conhecimento de todos esses males, né, porque ali no momento que nós nos batizamos, quem fumava para de fumar, quem bebia para de beber, quem fazia quem tinha os seus problemas de fornicação, deixe isso para trás, quem tinha seus olhares pecaminosos, afaste-se dele, começou a observar até, né, ficarmos mais maduros, porque a conversão é aos poucos, né, e sabemos que temos que separar a nossa vida, nossa velha vida e a vida nova quando nos batizamos. Por isso que todos os crentes, né, não bebem, não fumam, não praticam atos ilícitos, né, porque Paulo diz que todas as coisas vos são ilícitas, mas em todas as coisas vos convém, né? Então
deixa o pecado de lado e sigamos, né, a semelhança de Jesus Cristo, que é o que Ele quer que nós sejamos, né, semelhante a Ele, que obedecemos a sua palavra e andamos conforme Ele andou, né, observando, largando todo o pecado. Vamos continuar aí. Muito bem. E outra coisa interessante aqui, meu Messias, seguindo a nossa leitura aqui, que diz assim, outra razão para não desenvolvermos maus hábitos é o fato de que o nosso amo e Senhor é Jesus Cristo. Então, irmãos, para nós, dos motivos, né? Um dos motivos que nós devemos ter para não desenvolvermos estes maus hábitos é porque o nosso amo, ou seja, o nosso Senhor, o nosso mestre, o nosso modelo de seguimento e a ser seguido é o Senhor Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, nós observamos em Jesus um homem que viveu uma vida como todos nós vivemos aqui na terra, porém sem pecado. Diz a Bíblia, em tudo foi tentado, irmãos, porém sem pecado. Ele em tudo foi tentado, mas ele não pecou, Messias, ele não cedeu à tentação do pecado. Quando a gente lê o Evangelho segundo Mateus escreveu, no capítulo 4, e observamos ali a tentação de Jesus, você vê que muitas coisas que o inimigo usa, até mesmo dentro da palavra, para poder tentar tirar Jesus do foco, mas ele, com toda a sabedoria vinda do céu, dentro da própria palavra, ia combatendo o inimigo e venceu, e no final foi servido pelos anjos de Deus, porque venceu aquela tentação tão grande que o inimigo investiu ali sobre a sua vida. Então, nós, tendo Jesus como modelo, irmãos, temos condições de vencermos também as tentações. Eu sei que muitas das vezes, como eu já falei numa aula anterior, o velho homem, às vezes, ele quer aflorar dentro de nós. Ele quer sair para fora novamente. Mas nós temos que aprender a ter domínio próprio, a ter controle de nós mesmos, através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos manter um padrão de santidade, conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Então, um dos motivos pelo qual nós não podemos, meu Messias, nos entregarmos a estas coisas que autodestroem o nosso corpo, é pelo fato de termos o maior exemplo como Senhor e Mestre, Jesus. Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido, não é verdade? Então esse é um dos motivos principais pelo qual nós não podemos ceder a estas tentações que levam à autodestruição do nosso próprio corpo, né? E diz mais, meu Messias, aqui adiante, na nossa leitura complementar, assim, mas se deixarmos que esses hábitos maus se desenvolvam em nós, eles é que passarão a ser os nossos senhores. Então, irmãos, se nós permitirmos que o desejo pelo cigarro, o desejo pela bebida alcoólica, o desejo por drogas, e isso se faça manifesto em nossa vida, de uma forma que nós permitamos que isso venha a ser nosso Senhor, então nós estamos aí desonrando o nosso Mestre Jesus. Não podemos deixar que estes hábitos maus se desenvolvam em nós, porque se nós permitirmos, eles passarão a ser o nosso Senhor. É igual o texto aqui que está registrado em Mateus capítulo 6 e verso número 24, a nossa leitura diz assim: lembremos-nos de que Jesus foi bem claro ao dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Leia, Messias, para nós, por gentileza, e comente aí, se quiser, esse verso. Olha o que diz aí, Mateus 6 e 24. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Pode
ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, né, irmã? Aqui você não pode servir a dois senhores. Como você pode estar dentro de uma igreja e saiu da igreja para fora, você acende um cigarro? Como você pode estar indo na casa do Senhor e sair de dentro da casa do Senhor e entrar num bar? Eu faço essa pergunta. Como consegue a pessoa estar ao mesmo tempo servindo a Deus e a outro servindo a outro Deus, né? Então, queridos, nós temos que observar o nosso corpo, o que estamos fazendo de mal para o nosso corpo. Uma hora que estamos se santificando, no mesmo momento que estamos se santificando, saindo para fora para destruir o nosso corpo, né? E também saber, como foi dito aqui, sobre domínio próprio que ele falou aqui. Queridos, o homem santo, ele é santo em todo momento. Ele não é santo aqui, perde o domínio próprio com os próprios irmãos, né? Com os próprios irmãos da própria igreja. Então temos que ter cuidado, queridos. Fazer observância, né? Servir a Deus realmente, de todo o coração. Observarmos aonde estamos errando. Então é isso, não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, servir a um outro Deus. Verdade. Então, porque, irmãos, eu gostaria até de aqui fazer a leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, eu já citei, mas eu quero ler na Bíblia aqui, em verso 17, que diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou eis que tudo se fez novo, dependendo da tradução da sua Bíblia. Então, meus queridos e amados irmãos, não podemos estar... Porque eu vou falar uma verdade aqui para os irmãos, que a igreja não é como uma empresa, no sentido em que tempo de casa é sinal de lucro, é sinal de no final das contas, a gente ter um bom dinheiro para receber. Na igreja não é o tempo de casa que vai definir se a pessoa é salva ou não, mas é o modo de vida pelo qual ela está levando. Porque, Messias, nós conhecemos, todo mundo sempre tem um que conhece alguém assim, que está na igreja, está lá, e já tem anos, e muitos anos, mas o seu comportamento não mudou. A sua vida não mudou. Outros são viciados em algum tipo de coisas que nós falamos aqui. Cigarro, bebida, drogas, enfim. E não é, Messias, uma realidade. Existe aqueles que têm algum problema e estão lutando para isso. Mas existe aqueles que estão inseridos nesse contexto, que fuma, que bebe, que usa droga, mas não fazem esforço algum para abandonar esse tipo de vício. Ou seja, esse tipo de pessoa, meus irmãos, estão enquadrados naquelas pessoas que pecam voluntariamente. Ou seja, Messias, que sabem que está errado, que sabem se morrerem nessas condições não vão entrar nas mansões celestiais, mas não fazem esforço algum para poder se livrar destas coisas que, primeiro, destrói o seu corpo físico e também, se ela morrer nessas condições, segundo a palavra de Deus, não vai herdar as mansões celestiais. Porque aquele que está em Cristo, irmão, tem que ser nova criatura. Esse que vos fala, irmão Iramar, eu aceitei Jesus aos 19 anos e eu fazia muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Mas quando eu aceitei Jesus, quando Jesus me aceitou, quando eu comecei a caminhada, irmãos, Jesus foi tirando, limpando de mim, por bondade, misericórdia, tudo aquilo que não era do seu agrado, tudo aquilo
que não louvava a Deus através da minha vida, o Senhor foi removendo e me libertando da bebida, me libertando de tudo aquilo que eu fazia que não agradava ao Senhor. Então, nós precisamos ser novas criaturas. Precisamos permitir, limpar a casa para que o Espírito Santo ache morada em nós. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, eu quero aqui agora dedicar juntamente ao nosso irmão Messias aqui um pouco desse tempo e mostrar aos irmãos agora como, né, nós podemos usar, irmãos. Nós vamos aprender um pouco sobre usar os membros do corpo para glorificar a Deus. Nós já vimos aqui, através do comentário, através da Bíblia, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo, do templo, né, terreno aqui do Espírito Santo, que é a nossa vida. E então, para isso, a Bíblia também tem alguns aqui textos que nos mostram como nós podemos usar os membros do nosso corpo para glorificar a Deus. Eu quero, a partir desse momento, dedicar aqui ao nosso irmão Messias para que ele possa aí explicar melhor aos irmãos, trazer aí algumas referências bíblicas. Messias, pode ficar à vontade para comentar, para explicar aí aos irmãos, ler as referências bíblicas. Agora você tá com a oportunidade aí, eu vou te deixar tranquilo, e você repassa aos irmãos agora como que eles podem, através da Bíblia Sagrada, utilizar os membros do seu corpo para glorificar a Deus. Messias. Nós podemos usar o nosso membro, né, o nosso corpo como? Qual? Nosso olho, né, o nosso ouvido, a nossa boca, a nossa mão e os nossos pés. E nós temos referências bíblicas de que, usando os membros do corpo, nós podemos glorificar a Deus. E quais são essas referências? Vamos então começar a citar aqui o olho, né? Comprometer-se o olhar para as coisas santas, né? Então, nós temos uma referência bíblica que está lá em Jó, né? Jó capítulo 31, versículo 1, né? Que ele nos diz assim, ele nos diz assim: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem, né? Se eu fiz aliança com os meus olhos, como então fixaria meus olhos às coisas indevidas, né? Então é uma referência dos olhos. Nós temos outros também. Não olhar para os exemplos de pessoas injustas, né? Não olhar, né, Yamar? Diz aí, não olhar. Isso, para exemplos de pessoas injustas. Só relembrando, Messias, pode encontrar o versículo aí, que isso, irmãos, o Messias está explicando aqui, de como usar os olhos para glorificar a Deus. Primeiro, Messias, comprometer-se, né, a olhar somente para as coisas santas. E, em segundo lugar, não olhar para exemplos de pessoas injustas. Então, quando não olhamos para esses exemplos e nem o tomamos para a nossa vida, nós estamos glorificando a Deus. A Deus, isso. Nós estamos glorificando a Deus. Muito bem, Messias, pode prosseguir. Outro seria o Salmo 101:3, né, Iramar? O Salmo 101:3, que ele nos diz aqui, Iramar: não porei coisas má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim, né? Então aqui está dizendo não olhar, né, os exemplos de pessoas injustas, né? Nós temos outros também, o Iramar, de número 3, que ele nos diz o que, Iramar? Sobre, nós podemos glorificar a Deus, Messias, desviando os olhos de coisas vãs, coisas vis, né? Então, uma das formas de glorificar a Deus é desviar o olhar de coisas vãs, que é uma referência do Salmo 119 e 37.
que ele nos diz assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho, né? Então veja, esse é mais um versículo, né, que nos diz. Temos outro também, Iramar, que a coisa vã, na verdade, aqui é a vaidade, né, Messias? Que vaidade. Está falando. Isso é a coisa vã. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, né? Para que a vaidade, o egocentrismo, né? O narcisismo não venha tomar conta da nossa pessoa e nós venhamos colocar os olhos nas coisas vãs, nas coisas de menos valor, nas coisas que não têm tanta importância e que não vão agregar muito à nossa vida, né? Então, fazendo isso, nós também estamos glorificando a Deus através dos nossos olhos. Não fazendo não tendo essas atitudes, Não né? tendo essas atitudes. Também outra, fixar os olhos em bons exemplos, Iramar. Isso daqui se encontra... Positivo, né? Um ponto positivo que nós podemos glorificar a Deus através dos nossos olhos, fixando os nossos olhos em bons exemplos, né? E por último, nós temos aqui também, em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, que fala assim, ó: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, observe os meus caminhos. Né, irmão? Então, tudo isso usando os membros, né, do corpo para glorificar a Deus. Nós também podemos falar aqui, Iramar, qual que é o outro? Seria... a respeito da audição, né? Audição, do ouvido, do ouvir, né? Isso, do ouvir. De que forma nós podemos glorificar a Deus através da nossa audição? Ouvir o que dizem Jesus e o Espírito Santo, né? Isso nós temos uma referência em Mateus capítulo 13, versículo 9, que ele nos diz assim, Namar: todavia, Saulo... Mateus 13. Aqui, Mateus capítulo 13, versículo 9. Mateus capítulo 13, versículo 9. Ele diz assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Então, aqui era Jesus falando para os seus discípulos: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É uma outra referência também que temos que temos aqui anotado. Nós temos também outro, Iramar, que é sobre a boca, o falar, né? Isso, sobre o falar. O falar. Mais um dos membros do nosso corpo que podemos usar para glorificar a Deus, né, Messias? Nós falamos a respeito do olho, primeiro exemplo, do segundo, do ouvido, da audição, e agora em terceiro, a boca, né, a respeito do falar. Como que podemos usar este membro para glorificar a Deus, né, Messias? Primeiro, irmãos, falar pelo Espírito. Então, podemos glorificar a Deus através da nossa boca, falando pelo Espírito. O Messias vai falar sobre as referências bíblicas. Nós temos a referência em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem, né? Então, através da boca, né, nós podemos perceber que nós podemos glorificar a Deus. E isso é eu acho que esse versículo aqui, ele nos diz perfeitamente, né, que o nosso membro, a nossa boca, pode glorificar a Deus, porque ele fala: a todos foram cheios. Cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles começaram a falar noutras línguas, ou seja, glorificando a Deus, né? Conforme o Espírito que lhe concedia que falasse. Essa é uma referência. Nós temos outra referência também em Romanos, capítulo 10. Olha só essa referência. É muito boa também. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Iramar. Então, o que ele nos diz assim? Quer ler, Iramar? Diz assim, Romanos 10 e 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Passa o verso 10, Messias. O 10 diz: visto que com o coração
se crê para a justiça, e com a boca, Messias, se faz confissão para a salvação. Então, olha aí, irmãos, a Bíblia nos dizendo que nós podemos usar a nossa boca para glorificar o nome do Senhor, para glorificar a Deus, confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós temos uma referência também em Hebreus capítulo 13, versículo 9, que ela nos diz assim, ó: não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos, que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Queridos, então são versículos aí nos dizendo que podemos glorificar a Deus, né? Então nós temos aqui outra também, outro exemplo que seria a mão, né, Iramar? Exatamente. A mão, né? Então agradecer e louvar a Deus, ser generoso, né? Impor as mãos sobre os enfermos, escrever livros da Bíblia e trabalhar, levantar as mãos em oração. Com todas as referências aqui, nós glorificamos a Deus, né? Então, Iramar, nós temos, vamos só citar aqui um para ser mais rápido, Provérbios 31, 20. Provérbios, capítulo 31, versículo 20, que nos diz assim, ó: agradecer e louvar a Deus, ser generoso. Diz assim, ó: abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos aos necessitados, né? Então aqui agradecer e louvar a Deus e ser generoso, praticar de boas obras, né? Não adianta só ter fé, lá em Tiago diz, né? Dirá alguém, tu tem a fé, olha só, irmão, tu tem a fé, eu tenho a obra. Me mostra a sua fé sem a obra, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, olha que ali em Tiago foi falado, não adianta você ter fé e, no caso, não ser generoso. Não ser generoso. Porque lá em Tiago ele fala, o que adianta a fé sem a obra? Tu tem a fé, olha só que tu tem a fé, eu tenho a obra. Me mostra a tua fé sem as suas obras. Eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, a minha fé pelas obras que eu estou fazendo. Quem faz obras tem fé, né? Então, ser generoso, né, querido? Com as mãos. É isso que ele quis dizer aqui, com as mãos. Então, são referências da Bíblia, né? Impor as mãos sobre os enfermos também, né, querido? Nós temos passagem que os irmãos conhecem, está em Marcos capítulo 16, versículo 18, né? Temos também escrever livros, né? Escrever livros, trabalhar e levantar as mãos em oração. E por último, Iramar, nós temos os pés, né? Exatamente. Os pés, né? E o que nos diz aí, Iramar? Dos pés ir e pregar o Evangelho. Ir e pregar o Evangelho, né, queridos? Pai, esse aqui, referência de Romanos, né? Romanos capítulo 10, versículo 15, né? Que nos diz assim, Iramar, por favor. Romanos 10 e 15, olha o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Maravilha, né? Então é assim, queridos, com os membros, né, nós podemos glorificar a Deus. Vamos então agora já darmos início, né, darmos a continuação, né? Darmos continuação, né, Iramar? Isso, continuação. Darmos continuação, que aqui nós já estamos aqui mais de 50% do nosso tempo aqui, paramos aqui para dar essa explicação. Então já passamos uns 50% do nosso tempo, já passamos aqui com a nossa lição. Então vamos aqui falar sobre o propósito, né? Propósito de Deus. Então nós temos aqui, queridos, ó, Deus tem um propósito em nossa vida e lançará a mão dos planos que forem necessários para alcançar o seu desígnio. Então diz aqui no ponto 1, separados por Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele deu domínio sobre todo mundo. Todavia, por ter dado ouvidos a Satanás,
o homem rebelou-se contra Deus. Isso encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Porém, a sua presciência, Deus sabia que o homem pecaria e preparou de antemão um plano para restaurá-lo, né? Deus nos escolheu em Cristo Jesus como seus filhos e filhas antes da fundação do mundo, ou seja, antes mesmo que vivêssemos a existir. E nos separou para si mesmo, porque tinha um propósito para conosco, para sermos santos e irrepreensíveis conforme a imagem do Filho, né? O propósito de Deus consiste na escolha, separação, chamado justificação e compartilhamento da glória de Deus por parte daqueles que foram eleitos, né, queridos? Então nós temos aqui versículos que nos falam sobre a separação, que nós somos separados por Deus. E temos um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que fala: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." E Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: "Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor." Né, irmã? E também em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós temos um versículo que nos diz: "Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos." E temos também outra referência, Romanos capítulo 8, versículo 30, que fala: "E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e ao que justificou, a esses também glorificou." Queridos, o propósito de Deus, ele consiste na escolha. Depois, na separação. Ele escolhe, depois ele nos separa, depois nós temos o chamado, né? E esperando o quê? Que você compartilhe da glória de Deus por ter sido escolhido um eleito, querido. Olha só. Então, ou seja, aqui nós temos o pastor Iramar, um exemplo, né? O pastor Iramar. Então, Deus o escolheu, Deus o separou do mundo, tirou ele do mundo, separou ele, porque quando a pessoa está servindo a Deus, ele é uma pessoa separada do mundo. Deus escolhe, você ainda está no mundo. Depois Deus vem e te separa para ele. Depois você tem aquele chamado. Calma, para que Deus vai usar aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, né? Então Deus tem aquele chamado, um chamado para pastor, um chamado para ser o diácono da igreja, o presbítero, né? Um chamado para ser um cooperador, um chamado para ser um membro da casa do Senhor, em ajudar a casa de Deus, né? Um chamado para estar fora do mundo, né? Na igreja. Um chamado para separar do mundo, dentro da igreja. Então, né? E esperando que o quê? Você compartilhe a glória de Deus por ter sido escolhido um eleito de Deus. Então você é um escolhido de Deus, né? Você é um escolhido de Deus. Vamos para o ponto 2, Iramar? Então vamos para o ponto 2, né? Rapidamente aqui, nós vamos falar do ponto 2, que ele fala antes do nascimento, né? Antes do nascimento. Então aqui vai falar assim: a Bíblia relata sobre a vida de pessoas para as quais Deus já tinha estabelecido um propósito antes mesmo que elas nascessem, com planos bem detalhados. Deus tinha planos específicos para a vida de quem? De Abraão, né? De Moisés, de Sansão, de Isaías, de Jeremias, João Batista, Saulo, né? E muitos outros na Bíblia nós podemos ver isso. O propósito de Deus é que cada pessoa seja uma bênção durante a sua vida terrena, a exemplo de Jesus, um modelo divino, querido. O mundo seria muito mais interessante se o homem contribuísse de forma positiva
para que essa terra fosse mais acolhedora, o que precisamos, queridos. E isso só pode ser efetivado se vivermos em obediência à vontade de Deus e cumprimento do seu propósito. Deus deseja que todos cheguem a arrependimento de seus pecados e ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Vamos já, então, para o 3, Iramar, vamos aqui, porque o tempo está passando muito rápido e nós temos ainda outros tópicos aqui para frente, né, Iramar? Vamos lá. Falar um pouco por cima. Por cima, isso. Porque o estudo aqui ele é longo, né? Nós temos várias anotações, mas o tempo não vai ser possível nós pontilharmos todos os pontos, darmos muito tempo para isso. Então vamos para o 3. Nosso chamado, né? Então nós vamos para o 3, que vai falar aqui do nosso chamado. Então o 3, você quer ler, Amar, por favor? Você poderia nos ler aqui o ponto 3? O tópico 3, do ponto 1, nosso chamado, chamado, isso. Muito bem, diz assim: quando Deus aceita o nosso arrependimento e recebemos Jesus como nosso Salvador, nos é dado um espírito novo, e assim começa a ser restaurada em nós a sua imagem e semelhança, para sermos como seu Filho, Jesus. 2 Coríntios 3,18. Ao atendermos o chamado de Deus para a salvação, Ele inicia em nós a revelação do propósito específico para o qual nos colocou neste mundo. Em muitas ocasiões, o propósito de Deus para nossas vidas inclui uma boa dose de sofrimento, o qual nos moldará até adquirirmos a estatura espiritual que Deus deseja que tenhamos. Grandes homens de Deus não foram isentos de sofrer. Até mesmo Jesus suportou dores e sofrimentos. Assim também Deus cumpre o seu propósito em nós e através de nós. Muito bem. Então, aqui o que nos chama muita atenção nisso que o nosso pastor Iramar leu, é que ele diz aqui, né, que em muitas ocasiões o propósito de Deus para nossas vidas inclui uma dose de sofrimento, Iramar. Olha só que coisa. O qual nos moldará até adquirirmos a estatura espiritual. Ou seja, por que você está estudando essa lição hoje? Por que nós estamos estudando né, Iramar? O crescimento a serviço do cristão, né? Então nós estamos estudando, queridos, justamente para isso, para nós adquirirmos estatura espiritual. Efésios 4:13, ele nos diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É por isso que estamos estudando nesta reciclagem, crescimento e serviço do cristão, porque temos um chamado de crescimento, de maturidade, né, do cristão, que foi a nossa lição de número 1. Nós tivemos ali também a lição de número 2, Jesus, o modelo de crescimento. Nós temos ali na lição de número 3, querido, o desafio de crescer e servir. Olha só, é adquirir estatura espiritual, né? Nós tivemos a lição de número 4, o caminho da maturidade. A lição de número 5, além das verdades fundamentais. Nós tivemos a lição de número 6, evidências de maturidade do cristão. E a lição de número 7, Deus, dono absoluto. Nós tivemos na lição de número 8, somos mordomos de Deus. A lição agora de hoje, né? Estamos estudando mordomia física, moral e espiritual. Queridos, nós temos que ser completos, né? Nós temos que procurar ser completos. Então vamos, Iramar, dar continuação no tópico de número 2. Né? Vamos então dar continuação aqui no tópico de número 2 da nossa lição. Então o tópico de número 2, ele nos diz aqui, o tópico de número... Nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade, né? Então, aqui nos diz assim: o dono é quem estabelece o propósito concernente o uso de seus bens, assim como os planos correspondentes, e cabe ao administrador mordomo executar criteriosamente seus planos. Ponto 1. Discernimento, queridos. Vamos falar de discernimento. Alguns passos são necessários para discernirmos o plano de Deus para nossas vidas, tais como o exame minucioso da nossa situação, né?
Então nós temos que ter um exame minucioso, não só quando vamos receber ali naquele dia, né, a Santa Ceia do Senhor, né? Não é só aquele momento ali que devemos refletir, queridos, onde erramos, onde pecamos, né? Mas temos um exame minucioso da nossa situação. Somos filhos de Deus e fomos salvos para servir. Qualquer coisa aquém disso está fora do plano de Deus. B. Renúncia dos nossos planos pessoais. Largar nossas coisas pessoais. E reconhecimento dos verdadeiros planos de Deus para a nossa vida, né? C. Reconhecimento do senhorio de Cristo, querido. Reconhecer que Ele é Cristo, né? Uma entrega total à vontade do Senhor. Reconhecer o seu senhorio. Consultar ao Senhor sobre o que fazer em cada situação de nossa vida. Nós estudamos sobre Eliezer na lição anterior. Falamos que até no momento ele orou, foi pedir orientação de Deus, né? Consultar o Senhor sobre o que fazer a cada situação da nossa vida. E disposição para acatar os planos de Deus, os quais são diferentes para cada pessoa. Precisamos atentar para a voz de Deus, pois a resposta pode vir de alguma maneira, por exemplo, como uma voz audível, próprio Espírito Santo que habita em nós através do que? De visões, através de sonhos, profecia, um anjo, por um trecho vivificado na Escritura Sagrada, etc. Queridos, é muito extenso, né, Iramar? Se nós formos pegar aqui mesmo para minuciar e explicar esses pontos, nós teríamos que ter aí mais uma hora, né, Iramar? Mais ou menos. E hoje nós não temos esse tempo, né? Nosso tempo já está passado, né? Isso então, para não ficar um vídeo muito extensivo, né? Para não ficar para que os irmãos consigam ou assistir todo o vídeo também, na verdade. Né? Exatamente. Então nós vamos aqui já falar sobre o ponto 2, né? Que ele vai falar aqui sobre preparação, né? Que nos diz assim: assim como existe uma preparação a fim de se desenvolver diversos tipos de trabalhos, é necessário que haja uma preparação para o cumprimento daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Jesus, por 3 anos, ministrou aos seus discípulos, preparando-os para assumirem o papel de liderança da igreja nascente. Precisamos também passar pela escola de Deus, que às vezes parece longa demais. Os grandes homens de Deus também tiveram que passar por este mesmo caminho, a exemplo de Moisés, tendo durado 80 anos em sua preparação para libertar o povo israelita do cativeiro do Egito, né? Deus nos dá as orientações gerais sobre como devemos administrar a nossa vida, embora geralmente deixe os detalhes por nossa conta, pois não somos robôs que agem automaticamente. Em muitas ocasiões, Deus aprova os nossos planos, estando também disposto a abençoá-los e fazendo-os prosperar. Todo o nosso tempo passamos na terra, é uma preparação para a eternidade. Então devemos viver como bons mordomos de Cristo, sempre e fielmente. Vamos aqui já falar do ponto 3, né? Viver o propósito. Como propriedade do Senhor, cada cristão deve viver de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Isso quer dizer que devemos viver para Ele e não para nós mesmos. Vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor, pois pertencemos a Ele. Logo devemos procurá-lo fazer tudo o que é de agrado de Deus e para a glória de Deus. É muito gratificante viver para o Senhor, honrando como dono e Senhor de nossa vida, e como resultado seremos honrados e sermos os mordomos fiéis. O trabalho que fazemos para Deus é uma parte importante para a vida cristã, né? Viver o propósito de Deus. Ali nós temos aqui que fala de Romanos capítulo 4, versículo 7, porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Romanos 14, 8 fala, porque se vivemos,
para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que se vivemos ou morremos, somos de quem? Somos do Senhor. Agora olha outro versículo que diz, em Atos 17, 28. Porque nele vivemos, nele movemos e existimos. Olha, mano. Esse versículo aqui é um versículo chave, queridos. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nele movemos e existimos. Tudo e quem? Nele. Iramar, aqui nós temos aqui o nosso último tópico de número 3. Eu gostaria aqui de passar para o pastor Iramar, para ele dar uma... Sim, para nossa finalização aqui, eu nem vou pormenorizar, porque nós estamos aqui caminhando para o final do nosso tempo estabelecido, mas o tópico 3 da nossa lição, ele fala sobre mordomia plena, e os seus subtópicos primeiro, mordomia física, segundo, vida física, primeiro, vida física, segundo, vida moral, e são isso, vida física, Vida espiritual. Vida moral, e terceiro, vida espiritual. Quando falamos da vida física, eu só gostaria de mencionar um texto que está registrado na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6 e no verso 19. Só gostaria de ler esse texto dentro da vida física, verso de número 19, capítulo 5 e verso 19. Capítulo 6 e verso 19. 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 19, que falando a respeito da questão física, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Aí o verso 20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse texto, Messias, nos diz: devemos glorificar a Deus no nosso corpo e também no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, precisamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Também a vida moral. Então precisamos, como a lição diz, né? Ainda que há muitas pessoas que não reconheceram a Deus como seu dono e Senhor, vivendo um estado de confusão por acharem que são seus próprios senhores, todavia eles vivem sob o domínio do pecado, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Então, nós precisamos entregar a nossa vida e os nossos caminhos ao Senhor. Há um texto em Efésios, no capítulo 4, verso 19, diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então não podemos entregar os membros do nosso corpo ao pecado, mas devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Então, meus amados irmãos, aqui nós caminhamos para o final da nossa aula, só falando aqui do espiritual e lendo uma referência em Efésios 4 e 24, diz assim: quando o homem, a nossa lição diz, quando o homem reconhece que Deus é verdadeiro, o dono de sua vida, procede de maneira a cair na reprovação do Senhor. De maneira a cair na reprovação do Senhor. O apóstolo Paulo compara a vida cristã ao ato de despir-se das vestes sujas de um passado marcado pelo pecado e vestir-se com as vestes da justiça de Cristo. Então, sabedores que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos cultivar hábitos saudáveis e virtudes espirituais na nossa vida. Messias, você encontra para mim aí rapidamente Efésios 4 e 24? Efésios capítulo 4 e verso de número 24, diz assim:
palavra de Deus. E vos revistais o novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso para falar sobre a vida espiritual. E vos revistais o novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e também santidade. E finalizando aqui, todos os membros do nosso corpo devem ser usados para atividades idôneas e assim glorificar o nome do Senhor. Velhos hábitos ruins devem ser abandonados e o cristão deve se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, meus queridos, aqui encerramos a nossa lição de hoje, agradecendo a Deus por esta oportunidade tão rica e tão excelente de aqui estarmos mais uma vez unidos e reunidos na presença de Deus neste propósito. Quero louvar a Deus e agradecer a todos em nome de Jesus pelas visualizações, pelos compartilhamentos e também acredito eu que pelas orações que os irmãos têm feito para que Deus continue nos usando e nos instruindo a realizar este trabalho, tá bom? Bom, Messias? Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos e peço a que todos coloquem esses vídeos, né? Divulguem esses vídeos, nos ajude, porque eu acredito que isso está sendo muito útil, né? Muitas pessoas se encontram aí até gostando de uma escola bíblica dominical, né? Vendo como se faz uma escola bíblica dominical, né? E muitos estão perguntando até que grupo é esse dentro da igreja, que muitas igrejas não têm escola bíblica dominical, né? Então quero agradecer a todos os irmãos. E vou aqui passar para o Iamar, né? Para ele fazer as finalizações e usar a bênção apostólica, né? Muito bem, irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém.